Alô, bom dia. Bom, meu nome é Marcos, sou gerente comercial da Infração Engenharia. Hoje teremos um webinar com o objetivo de esclarecer o assunto tempo de recorrência de chuva e o impacto de engenharia. Será apresentado pela Karen Oliveira, nossa gerente de projetos. Mas antes, alguns avisos. Primeiro, o webinar está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente por e-mail. Todas as perguntas serão respondidas no final do webinar, mas podem ser escritas no campo chat da sala de reunião virtual durante a apresentação. Devido ao pouco tempo da apresentação, vou devolver o microfone para a nossa gerente de projetos, Karen. Bom dia, estão me ouvindo? Então vamos começar. Qual foi o objetivo desse webinar? Como que surgiu essa ideia de fazer um webinar específico sobre tempo de recorrência de chuva? Nós temos uma empresa de projetos que a maioria dos nossos projetos é na área de infraestrutura urbana, principalmente drenagem. Então, fazemos projetos desde microdrenagem, drenagem de rodovias e a nossa expertise, que é macrodrenagem. Quando das apresentações, tanto para os nossos clientes quanto nos órgãos de aprovação, nós vimos que no meio técnico, ou até mesmo do pessoal que aprova os projetos, existem muitas dúvidas quanto ao tempo de recorrência, o que é um tempo de recorrência, como escolher e em que ele interfere no dimensionamento, na obra, nas diversas obras que nós projetamos. A nossa agenda vai ser curta, tá? Nós temos apenas meia hora e vamos disponibilizar um tempo ainda para vocês tirarem as dúvidas. Então, fizemos uma agenda curta sobre o que é o tempo de recorrência de chuva, como escolher o tempo de recorrência de chuva e em que ele pode interferir no seu projeto. No dimensionamento de obras hidráulicas, nos deparamos, dentre outras coisas, com a definição das vazões de projeto. Então, o que devemos ter em mente quando definimos as vazões de projeto durante o dimensionamento, desde microdrenagem, macrodrenagem, estruturas hidráulicas em geral? A vazão de projeto será aquela vazão limite para o qual a obra deverá comportar. A estrutura hidráulica irá falhar caso essa vazão seja superada, ou seja, devemos escolher uma vazão para a qual a obra será dimensionada e tendo em mente que essa vazão poderá ser superada. E essa possibilidade de ser superada é o que está associado ao tempo de recorrência, que é um risco admitido ou ainda o grau de proteção pretendido para a obra. Então, na escolha das vazões de projeto, está diretamente relacionado ao tempo de recorrência e o que devemos considerar, né? Deve ser considerada a natureza da obra a se projetar, levando-se em conta os riscos relacionados com a segurança da população e as perdas materiais envolvidas. Mas então, o que é o tempo de recorrência e qual utilizar? O tempo de recorrência, também conhecido como período ou tempo de retorno, é um termo utilizado em hidrologia, que normalmente é o que vimos nos diversos livros, nos manuais de cada órgão de aprovação, prefeitura, DR, órgãos municipais, estaduais, federais, que é definido como
o intervalo médio de tempo em que pode ocorrer ou ser superado um dado evento. Isto é o inverso da probabilidade de um evento ser igualado ou ultrapassado. Isso nós vimos normalmente, mas para ter uma ideia de o que é e como funciona cada coisa, nós fizemos alguns exemplos que vão seguir ao longo das explicações. Então, vamos lá. A probabilidade anual de ocorrência de uma chuva, por exemplo, de TR de 100 anos, é de 1%, ou seja, há uma chance em 100 de ocorrer uma tormenta igual ou superior em um ano qualquer. Então, em um ano qualquer, durante 100 anos, pode ocorrer ou ser superada essa chuva de 100 anos. Vamos prosseguir para entendermos melhor. A probabilidade anual de ocorrência de uma chuva de 100 anos, de 10 anos no caso, por exemplo, é de 10%. Ou seja, há uma chance em 10 de ocorrer uma tormenta igual ou superior em um ano qualquer. Aí tem um erro no texto, a chuva de 100 anos. Na verdade, a chuva de 10 anos que tem essa probabilidade de 10%. Agora, qual que é a parte que normalmente os órgãos, os clientes ficam em dúvida? Então, Karen, uma chuva de 10 anos ou uma chuva de 100 anos ocorre apenas uma vez a cada 10 anos ou uma vez a cada 100 anos? Não, isso não significa que uma vazão com o tempo de recorrência de 10 anos ocorra somente a cada 10 anos. E não significa também que duas cheias não possam ocorrer em anos seguidos e até mesmo que se passem 20 anos sem que ocorram vazões associadas ao período de recorrência de 10 anos. Por que isso ocorre? Porque a chuva, ela não tem memória, ela não depende de um evento anterior para ocorrer. Por exemplo, se este mês temos uma chuva com TR de 10, que tem uma recorrência de 10 anos, no próximo mês ou no próximo ano pode ocorrer uma chuva novamente com essa magnitude, pois uma chuva não depende da outra, ela não tem memória como alguns eventos. Ao que está associado, né? O risco hidrológico de falha, ele considera que o evento hidrológico é independente. Então, a probabilidade de ocorrer pelo menos uma tormenta, uma chuva, igual ou superior à chuva de projeto, para qualquer tempo de recorrência durante um período qualquer de anos, é dada por essa fórmula, que é 1 menos a frequência elevado a n anos. O que é isso? Supondo que temos uma obra de microdrenagem, esta obra de microdrenagem foi dimensionada para TR de 10 anos e desejamos saber qual a probabilidade de ocorrer ou de ser superada pelo menos uma vez a vazão de projeto, a vazão que nossa obra foi projetada durante um período, por exemplo, de 50 anos, que seria a vida útil desse nosso projeto. Então, aplicando a equação anterior, a gente obtém um risco de 99,48% da capacidade da obra ser excedida. Ou seja, uma chuva de 10 anos para uma obra que vai durar 50 anos, é quase 100% de certeza que essa obra será atingida, não terá capacidade para alguma chuva de maior porte que venha a ocorrer durante esses 50 anos. Grandes obras, como obras de macrodrenagem. Então, uma obra de macrodrenagem dimensionada para um tempo de recorrência de 100 anos, cuja a vida útil seja de 100 anos, qual a probabilidade dessa obra ter a sua capacidade excedida, pelo menos uma vez? A probabilidade é de 63,40%. Aí vocês podem me perguntar, quando que vai ocorrer? Vai ocorrer apenas uma vez? Não.
Isso não se tem porque todos os dados são dados medidos. As equações utilizadas são empíricas e esses dados são utilizados conforme os registros de chuvas de cada região. Então, pode ocorrer uma chuva de 100 anos 2 vezes em anos seguidos, pode não ocorrer uma chuva de 100 anos durante 100 anos. Podem se passar 150 anos sem que ocorra uma chuva com um tempo de recorrência de 100 anos. Então, qual é essa relação entre o tempo de recorrência e o risco? Então, nós observamos que, na verdade, a escolha do tempo de recorrência é, na verdade, a escolha de um risco aceitável para a obra desejada. Quando utilizamos essa equação de risco de falha, nós temos para cada tempo de recorrência qual a porcentagem que essa obra pode falhar, né, em um dado ano qualquer. Então, na verdade, a escolha do tempo de recorrência vai ser a escolha de um risco aceitável para a sua obra. Ela deve estar associada também aos custos envolvidos, pois um nível alto de segurança requer um tempo de recorrência maior, que, por sua vez, resultam em obras de maior porte. Então, você terá estruturas hidráulicas, bueiros, vertedores, bacias de amortecimento com dimensões muito maiores, mas com a probabilidade, com o risco de ser excedido menor. Então, quanto menor o risco, maior será o seu investimento. Entretanto, isso sempre haverá um risco associado, por quê? Porque a chuva, ela não tem memória, ela pode ocorrer para a Terra em 100 anos, pode ocorrer uma chuva para a Terra de 200 anos, e temos que ter em mente que essa obra pode falhar, que, na verdade, estamos escolhendo um risco aceitável para a obra. Atualmente, temos no meio técnico, no meio em geral, muita dificuldade na escolha do período de recorrência, devido a diversos motivos que podem implicar, principalmente nos valores das obras. Obras que são financiadas pelo governo, por exemplo, Ministério das Cidades, admitem um risco maior, por exemplo, bacias de amortecimento, piscinões para tempo de recorrência de 25 anos. Então, eles aceitam que, pelo menos uma vez a cada 25 anos, a obra poderá falhar, e que poderá falhar mais de uma vez. Então, essas dificuldades levam a esses órgãos a fixarem certos valores, ou tempo de recorrência máximo ou tempo de recorrência mínimo que deve ser utilizado nos projetos. Para as prefeituras municipais ou órgãos estaduais, como o da EE, o INEA, por exemplo, eles fazem, na verdade, qual o tempo mínimo. Então, por exemplo, você vai dimensionar um bueiro, um canal para tempo de recorrência mínimo de 25 anos, de 50 anos, você pode dimensionar para um tempo de recorrência maior, pode, mas isso vai ser uma escolha sua. Você vai ter o tempo mínimo, que é um tempo escolhido, definido pelos órgãos de aprovação. Entretanto, então, essa escolha ela deve ser analisada com um maior critério, né? Vai depender não somente do tipo da sua obra, mas de qual o local que a sua obra está situado. Por exemplo, se você tem uma obra que está situada em uma bacia que não tem problemas de drenagem, que você não poderá fazer os seus lançamentos, poderá fazer um certo amortecimento, tem área para fazer isso, é muito mais confortável de dimensionar e de escolher, e ainda mais se for uma área, uma bacia que já tenha um planejamento para receber essas vazões. Agora, para as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mesmo tendo bons
manuais de drenagem, tiveram muitas obras, a cidade cresceu muito, sem um dimensionamento prévio de vazões máximas que poderiam ser gerados, principalmente pela impermeabilização do solo, que aumenta muito as vazões que são lançadas nos grandes corpos hídricos. Então, para fazer a escolha do melhor tempo de recorrência, o ideal, o correto, não é apenas seguir o tempo de retorno mínimo exigido pelo órgão. Você deve avaliar onde a sua bacia, onde sua obra será implantada, qual é a bacia, qual a complexidade do sistema de drenagem da região e quais as possíveis consequências geradas por cada escolha. Por exemplo, se o sistema de drenagem da região já não tem mais capacidade, o que você deve fazer? Você vai conseguir fazer uma obra, por exemplo, que não interfira no problema já existente, se resguardando, fazendo um projeto que você fale, hoje a bacia tem essa vazão, eu estou amortecendo todo o acréscimo de vazão gerado pela minha obra, como o caso de loteamentos, que você vai ocupar uma área que atualmente é permeável, você vai impermeabilizar 70% da área, por exemplo, e você pode fazer o quê? Você pode falar para o órgão de aprovação que você está amortecendo aqueles 70% no local da sua obra. Ou você pode participar junto ao governo de uma obra que vai amortecer a bacia inteira. Então, o município tem um projeto que todos os loteadores, por exemplo, dessa bacia, microbacia, deverão fazer um barramento, uma bacia de amortecimento, um mini piscinão ou um piscinão de grande porte, enfim. As soluções vão depender da bacia hidrográfica, isso que deve-se ter em mente, e não somente copiar uma solução de um local para o outro. Um exemplo, o Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de São Paulo sugere alguns períodos de retorno de acordo com as características do sistema. Por exemplo, redes de microdrenagem de 2 a 10 anos. Então, o que significa? Que a obra vai estar dimensionada para 10 anos. Então, para uma chuva com um período de recorrência maior, essa obra pode falhar. Macrodrenagem de 25 a 50 anos. Os grandes corredores de tráfego, áreas vitais para a cidade, tempo de retorno de 100 anos. E áreas onde se localizam instalações, edificações de uso estratégico, hospitais, bombeiros, polícia, centros de controle de emergências, que tem o perigo, aquele risco de perdas humanas, principalmente, os tempos de recorrência aumentam muito, aumenta para 500 anos. E em qualquer situação, se houver risco de perdas de vida humana, o tempo de recorrência precisa, o mínimo, né, é de 100 anos, precisa estar acima disso. Então, como escolher, né, de acordo com a sua bacia, com as características da sua região. Por que isso fica amarrado pelos órgãos? Para que cada loteador, cada projetista, cada engenheiro que vá dimensionar, cada profissional, escolha, no mínimo, uma vazão maior que o sistema deva comportar, que ele sabe que não vai gerar problema para a região do entorno. Então, a escolha do tempo de recorrência vai determinar o grau de proteção da sua obra. Então, quanto maior o tempo de recorrência adotado, menor será o risco assumido para a sua obra. Entretanto, maior será o custo da obra. Você deve avaliar quais as interferências ou as consequências da escolha de determinado tempo de recorrência. Então, você deve avaliar quais os possíveis prejuízos, quais os riscos aceitos, quais as perdas materiais em decorrência de dada escolha.
terão perdas de vidas humanas caso não seja adotado um tempo de recorrência maior. Então, essa avaliação de prejuízos para a região de implantação do empreendimento ou para o seu próprio empreendimento em si é vital. Obra simples, por exemplo, obra de microdrenagem. Você deve saber, por exemplo, a faixa de alagamento que você está gerando no seu viário. Aí você fala, não, mas as minhas ruas são internas, velocidade máxima de 40 km por hora, vou aceitar uma faixa, metade da minha via, metade da minha faixa. Agora, se você tem uma rodovia que tem velocidades altas, acima de 100 km por hora, por exemplo, já não é admitido quaisquer faixas de alagamento no seu viário, porque isso pode gerar acidentes graves e perda de vida humana. Então, o que a gente percebe? Para o mesmo tipo de obra, nós temos várias soluções com vários tempos de recorrências. Nós temos um vídeo para mostrar para vocês. Eu vou apresentar aqui para vocês o vídeo. Enquanto vai passando, o que acontece? Esse é um exemplo de um projeto que nós devíamos avaliar diversos tempos de recorrência. Um minutinho que está dando falha. Um minuto, eu recebi a informação que não estava aparecendo o vídeo para vocês. Pronto, agora tá, vou voltar um pouco o vídeo. Esse exemplo é um exemplo de como utilizar os tempos de recorrência, né? Qual é a forma correta? A forma correta é nós gerarmos vários cenários de projeto para vários tempos de recorrência e analisar quais as consequências geradas para cada tempo de recorrência. Então, para cada período de retorno, para cada risco assumido, eu devo saber qual a área que é inundada, qual a finalidade dessa área e em que se ela precisa de obras ou se eu vou aceitar. Por exemplo, temos um canal, temos um empreendimento com um canal que passa lateralmente, que atualmente inunda, além da sua área de proteção permanente, além da sua APP. Eu preciso fazer a implantação de um empreendimento, utilizar toda a minha área, e eu preciso saber onde que essa mancha, até onde que essa mancha vai, para cada tempo de recorrência. O manual de drenagem do município de São Paulo, por exemplo, ele prevê algumas ocupações progressivas. Os empreendimentos podem fazer isso? Podem. E o que seria isso? Nós temos manchas de inundação para cada tempo de recorrência. Por exemplo, nesse vídeo, temos recorrência de 10, 25, 50, 100 e 200 anos, que são exigências da Caixa Econômica Federal. Para cada tempo de recorrência, por exemplo, no início do vídeo, temos um tempo de recorrência de 10 anos, então nós conseguimos ver que o que tem de área inundada são apenas os pontos baixos do empreendimento, da topografia natural, e a mancha d'água ainda consegue ficar dentro da calha do curso d'água natural e dentro da sua APP. Posteriormente, para um tempo de recorrência de 25 anos,
nós vimos que grande parte da área já é ocupada, e nesse que já está com um TR de 50 anos, nós conseguimos ver que toda a região baixa do empreendimento é inundada. O que a gente pode fazer? Quais os tipos de obra, principalmente nesse zoneamento progressivo? Nós podemos, por exemplo, para manter para os TRs menores dentro da calha da APP, para tempo de recorrências intermediários, por exemplo, 25 anos, eu vou construir uma quadra de esportes, vou construir uma área de lazer que não vai ser impermeabilizada. Essa área de lazer não precisará ter uma cota acima disso. Para tempos de recorrência maiores, onde terá tráfego e onde serão construídas edificações, daí sim temos que atender aos órgãos de aprovação para TRs de 50, 100, 200 anos, a depender de cada localidade. Então, o que nós conseguimos ver com isso? Que o tempo de recorrência, na verdade, é o risco ou o grau de proteção que estamos assumindo para o empreendimento. Quanto maior o tempo de recorrência adotado no seu projeto, maior será a vazão. Então, sua obra vai ser dimensionada para uma grande vazão. Ela não vai, a possibilidade de falha dela é muito menor. Por exemplo, uma vazão de 100, um projeto dimensionado para 100 anos e um projeto dimensionado para 25 anos, o projeto de 100 anos vai ter uma probabilidade de 1 em cada 100 de ocorrer uma vazão igual ou maior. Então, ela tem um risco permissível muito menor. Entretanto, na escolha do projeto, o que implica? Talvez essa obra, para garantir um grau de proteção grande, ela seja muito mais cara do que uma obra que vai permitir uma proteção boa, mas que tem algumas falhas. E como que eu devo escolher, então? Essa falha de, por exemplo, eu vou escolher dimensionar uma obra para 50 anos em detrimento de 100 anos. Então, eu dimensiono essa obra e vejo e faço aquela verificação para um tempo de recorrência de 100 anos, para entender o que ocorre, quais os prejuízos que ocorrem. Espero que tenham entendido, mas estamos aqui à disposição para tirarmos as dúvidas que nós entendemos que é complexo, é um tema complexo e que tem muita implicância, principalmente no custo das obras de vocês, e como elas devem ser tratadas, principalmente junto aos órgãos de aprovação. Pessoal, enquanto a Karen está compartilhando novamente aí a apresentação, queremos agradecer aí a presença de vocês, ok? Karen, o Jaime fez uma boa pergunta, o que a literatura sugere como percentual aceitável de uma vazão de drenagem extrapolar o tempo de retorno para o qual foi projetado? Bom dia, Jaime. Normalmente, a literatura em si, quanto a livros, essa parte de livros, eles pedem quanto maior, melhor. Mas os órgãos de aprovação, principalmente os manuais das prefeituras, quais são os riscos aceitáveis? São os riscos inerentes a cada tempo de recorrência. Por exemplo,
no manual da Prefeitura de São Paulo, para microdrenagem, de 2 a 10 anos. Então, o risco vai ser o risco associado de 2 a 10 anos. Para grandes obras, por exemplo, um canal de macrodrenagem, eles aceitariam, e duração, vida útil de 100 anos, aceitariam um risco de 64% de ocorrência, porque é um risco inerente ao tempo de retorno de 100 anos. Então, é um risco que pode ocorrer ou pode ser superada essa vazão. O que acontece é assim, quando a gente vai defender um projeto, por exemplo, nós temos que deixar claro para o órgão de aprovação qual é o risco que a gente está adotando, mas quais são os riscos de não adotar outra vazão, outro tempo de recorrência, porque às vezes a gente faz um cálculo, a vazão ela não cresce exponencialmente com o tempo de retorno, ela tem um decaimento, então, um tempo de retorno de uma chuva, uma vazão, né? Uma chuva que gera uma vazão de 50 anos e uma de 100 anos, a chuva de 100 anos não vai ser o dobro da vazão de 50, vai ser um pouco acima. Então, nós podemos fazer esse estudo de cenários de projeto mostrando quais as consequências para conseguir esse tipo de aprovação, para conseguir aprovar o grau de proteção e o risco que estamos assumindo para o empreendimento. Deixa eu dar uma olhada. Tem mais perguntas. Pessoal, depois vamos ficar disponíveis também, se vocês tiverem alguma questão depois, que surja depois, vocês podem entrar em contato com a gente. Recebemos outra pergunta. E o cadastro do volume de chuvas que ocorreu em determinada data, com localização, etc., é de fácil acesso? É papel da Agência Nacional de Águas? Bom dia. Na verdade, o cadastro do volume de chuvas depende de cada órgão de cada município. Normalmente, o município assume as medições e deles lançam e mandam para a Agência Nacional de Águas ou para o Departamento Estadual. Hoje nós temos algumas medições telemétricas, né? Então, elas são medições automáticas que podem ser obtidos principalmente junto aos órgãos de defesa civil dos municípios. Esses cadastros, o que ocorre? Eles são registros automáticos e normalmente estão disponibilizados no site da Agência Nacional de Águas após 60 dias da medição. Então, tem um prazo muito demorado que a Defesa Civil ou alguns órgãos municipais, por exemplo, em São Paulo, temos sistemas de alerta que fazem medições não somente de chuvas, de precipitação, mas também de vazão, ao longo de alguns canais, como por exemplo o Pinheiros, e tem esse sistema de alerta. Tem o Alerta Rio, no Rio de Janeiro, e a Fundação Rio Águas, que fornecem alguns dados de medições conforme a localização dos pluviômetros ou fluviômetros, a depender do tipo de informação que você queira, se é informação sobre cheias nos fluviômetros, quanto os rios aumentaram suas vazões e seus níveis, quanto precipitou, quantos milímetros por hora choveu em dada cidade. O Germano está perguntando sobre a disponibilização de material, não sei se todos viram, o vídeo será disponibilizado por e-mail para todos.
A minha xará aqui, a Karen, mandou um link com dados de chuva em tempo real disponibilizados pela Agência Nacional de Águas. Vocês podem acessar, né? E temos também esses, como ela citou, né? Os dados são brutos, então quem for utilizar os dados precisa tratar esses dados, precisa verificar a região que estão localizados os pluviômetros. Temos para a escolha da região, escolha dos pluviômetros que vão ter representatividade, por exemplo, em um projeto, vocês deverão analisar não somente se está próximo, mas se a cota daquele pluviômetro está compatível com a cota do seu empreendimento. Às vezes o pluviômetro está localizado em uma região serrana e o seu empreendimento está numa área de vale, por exemplo, que tem medições de chuva totalmente diferentes, que não vão sofrer ações, por exemplo, até mesmo de ventos, né, da região, que desviam realmente as vazões, as precipitações dos medidores em si. O Jaime está perguntando, os 64%, por exemplo, para TR de 100 anos, é admitir que a vazão vai extrapolar em algum momento? Isso, Jaime. Por exemplo, para um projeto com tempo de recorrência de 100 anos, que tem uma vida útil de 100 anos, ou seja, se você projetou um sistema de drenagem para durar 100 anos. Nesse período de 100 anos da vida útil dele, a probabilidade, o risco que ocorra uma chuva igual ou que supere a vazão para 100 anos é de 64% em qualquer um dos anos. Sim, aí isso é admitindo que vai extrapolar em algum momento em 100 anos, em qualquer ano durante esses 100 anos. Então é isso realmente que os órgãos admitem. Então a gente vê que para cada tempo de recorrência tem um risco associado. Então, o DR, por exemplo, DENIT, exige tempo de recorrência de 10 anos, todas as recorrências têm um risco associado. Novas mensagens. Temos outra pergunta. Qual o percentual de risco para o tempo de recorrência de 10, 25, 50, 100 e 200 anos? O percentual de risco, deixa eu voltar na nossa fórmula. O risco hidrológico de falha, ele depende não somente do tempo de recorrência. Você precisa também da vida útil de cada obra. Então, no nosso exemplo de 100 anos, a vida útil da obra de 100 anos seria de 64%. Mas essa obra, por exemplo, de uma microdrenagem que foi dimensionada para TR de 10 anos, só que a vida útil dela é de 50 anos, você projetou para durar 50 anos, o risco para ocorrer uma chuva de 10 anos durante o tempo de 50 anos vai ser praticamente de 100%, né? 99,48% de probabilidade da capacidade da obra ser excedida. Então, se você tiver uma obra, por exemplo, você pode usar essa fórmula, substituindo o seu tempo de recorrência, o tempo de recorrência que você precisa, e elevar a vida útil da sua obra. Pessoal, nós vamos finalizar, então, o nosso webinar, mas ficamos à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, nos enviem, que a gente continua respondendo. E um abraço, obrigada pela presença de todos, a Infrasan fica à disposição de todos.